Boa tarde a todos. Nós estamos aqui em mais um programa do Parla Jovem. Primeiramente, gostaria de dar boas-vindas ao Fernando. Seja bem-vindo aqui na nossa entrevista, Obrigado. no nosso programa Parla Jovem. Obrigado. E para nós apresentarmos o Fernando hoje aqui, né, o Fernando ele trabalha há mais de 10 anos como advogado na área criminal e na área civil. E também, né, hoje, atualmente, está como procurador do município de Congonhal. O nosso assunto de hoje é um assunto que envolve a questão da criminalidade e o Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós temos a intenção mais de passar informação a vocês sobre todos esses assuntos. Primeiramente, eu gostaria de que você se apresentasse, Fernando, se quiser falar um pouco sobre sua vida, sua carreira, né, alguma coisa assim, só para apresentar para o público, fazendo um favor. Boa tarde, Adriano. Meu nome é Fernando, né? Eu já advogo, como você falou, há mais de 10 anos. Principalmente na parte civil e trabalhista para empresas, mas lá no nosso escritório a gente tem uma parte criminal que nós fazemos também, que não é muita, mas sou eu quem faço. E atualmente estou também atuando como procurador-geral do município de Congonhal. Ô, Fernando, só para a gente instruir a população, né, todo vestibulando que vai cursar o curso de Direito, depois ele pode se especializar em algumas áreas, né? Como o escritório do Fernando, que trabalha na área civil, na área criminal, na área trabalhista. Você poderia explicar um pouquinho, basicamente, o que seria cada área? Então, a área civil, por exemplo, ela é muito abrangente, né? Ela é a maior ramo que tem dentro da área do direito, que você vai abranger praticamente toda a área do direito em si, que seria questão de família, questão de contratos, questão como eu vou te explicar, de imobiliário, tudo. Então, assim, é o termo geral. Aí tem os ramos mais especificados, que no caso da empresa que precise, por exemplo, de vamos dar como exemplo uma construtora. Você vai precisar que o seu funcionário ele tenha o chapéu próprio, a bota, o treinamento. Seria o equipamento de segurança, esse material todo, né? O equipamento de segurança. Então, você tem que ter, juntamente com o técnico de segurança do trabalho, o treinamento, como que se usa aquele material, a empresa tem que fornecer o curso, tem que dar o material, cobrar principalmente o uso do material, porque tem empresa que dá, mas não fiscaliza, e a fiscalização é por conta da empresa. Então, fiscalizar se o holerite está sendo feito corretamente, se as horas extras estão sendo cumpridas, estão sendo pagas, se ela está sendo feita no limite que a legislação hoje fala, entendeu? Então, assim, isso você vai evitar de ter demandas trabalhistas. Posteriormente, estando tudo errado, aí você vai ter que tentar resolver, consertar a situação. Então, essa questão do direito trabalhista, mais envolvendo a parte da empresa com o trabalhador, foge totalmente da questão do direito civil. E o direito criminal também, obviamente, como, né, fala o nome, né, vai tratar mais da parte penal. O direito criminal vai tratar mais de crimes em espécie, vai tratar determinados tipos de todos os tipos de delito, tudo mais. Então, Ô, Fernando, só uma pergunta. A área criminal é a área que os advogados menos gostam de trabalhar, não? Não, depende. Por exemplo, cada advogado, cada pessoa gosta de uma coisa, né? Eu gosto muito da área criminal, apesar de porque o meu escritório ele não faz muito criminal. No meu escritório só eu faço criminal. Mas como o meu escritório ele não tem o costume de fazer, então eu até não tenho muitos clientes, tenho poucos. Eu prefiro selecionar também, porque é complicado. Eu não gosto de ficar pegando muito coisinha, crimezinho, furtozinho, os negócios. Para mim, toma tempo, na minha opinião, o valor não compensa e o trabalho que dá não vale a pena. Então, lá no escritório a gente já lidou com casos de homicídio, com casos de extorsão mediante sequestro, com questão também de tráfico de drogas, esse tipo de coisa. Que é o que a gente pega mais, mas eu gosto mais. Ô, Fernando, e assim, você trabalhando nessa área criminal, né, como você citou, tráfico de droga, homicídio, você acha que o advogado que trabalha nessa área, ele corre riscos de estar se envolvendo, de ser pressionado, né, por esses grupos, não? Como que você pensa isso? Não. Aqui em Pouso Alegre eu não vejo. Eu pelo menos, particularmente, nunca tive nenhum tipo de...
o cidadão, quando ele procura advogado, ele respeita muito o advogado, porque a concepção dele, o único salvaguarda dele é o advogado, porque o promotor está contra ele, o juiz está contra, ou seja, o Estado está contra ele. E essa pessoa, na grande maioria, que é essa pessoa que parte para a delinquência, ela já tem uma concepção de que o Estado, de uma forma como um todo, geral, já é contra ele, entendeu? E que foi o Estado que empurrou ele para essa coisa, aquela coisa de aquele vitimismo que o cidadão costuma fazer. Às vezes está certo, às vezes está errado. Acho que é muito de cada um. Tem gente que cada um escolhe, né, para o caminho que quer seguir. Então, eu não vejo. Tem sim situações, por exemplo, que a gente ouve dizer, mas isso a nível de Brasil, que facções de crime organizado, né? Por exemplo, como por exemplo, PCC. O famoso PCC. Quando você entra, por exemplo, você vai advogar constantemente para essa questão do PCC, e você fala, agora você é advogado nosso, você vai, obviamente, ter acesso a informações e tudo mais, agora você está inserido, né? Você está no meio. Então, o cara, ele não pode depois simplesmente falar assim, mas agora para mim não serve mais, eu não quero mais trabalhar com isso. Aí, o que a gente vê, o que a gente escuta é que o advogado já não vai ter mais essa liberdade de sair. Criou um vínculo que não tem como escapar mais disso, né? E aí ele fica refém daquela situação. Alguns, né, acabam até, imagino eu, partindo para uma situação mais ativa dentro dessa organização e acaba numa situação complicada. Mas, assim, é da gente ouvir dizer, aqui em Pouso Alegre hoje, eu não vejo, não vejo isso. Não é esse problema. Não vejo. Fernando, e dentro dessa área criminal que você trabalha, sobre a questão de homicídio, tráfico de droga, você consegue perceber jovens inseridos nesses envolvimentos criminais, nesses delitos? E às vezes... Quando eu falo jovens, eu estou falando de 12, 13, 17, 18 anos, enfim. Uma coisa leva a outra, independente, assim, geralmente são jovens, são menores de idade, começam menores de idade e vão caminhando, né? Vão se formando, né? Cada vez mais nessa situação. Geralmente ele começa com pequenos furtos, né? Quando bem menor, né? Com, sei lá, seus 12, 13 anos de idade, até que ele vai tendo acesso a essa questão do tráfico de droga, vai começando a fazer o aviãozinho que eles chamam, né? Vai vendendo aqui numa boquinha ali, pega para poder fazer a revenda em festas, por exemplo, em porta de boate, de bares, essas coisas. Até mesmo em escolas, né? Eles acabam traficando dentro de escolas também. Né? E uma coisa vai levando a outra, né? Eu tive um caso de homicídio, que no caso nós pegamos lá para fazer, foi o júri da pessoa, que ele desde cedo ele começou como usuário, ele era menor de idade. Ainda menor de idade, começou a fazer pequeno tráfico, né? E então, em determinado momento, isso ele já maior de idade, ele resolveu tomar as rédeas da situação do tráfico, quis crescer, né? E aí começou a expandir. No que começou a expandir, vendeu mais para lá, mais para cá, e aí começou a ter a questão da dívida, o cara que não paga. Então isso levou ele ao homicídio, porque ele resolveu ir lá e matar o cidadão. Ele foi lá e matou o cidadão por conta de que o cidadão em questão estava devendo um dinheiro de droga para ele. Eu acho que, se não me engano, é 300, 400 ou 500 reais. Então, uma coisa vai levando a outra, né? Entendi. Entendeu? O cara que aqui em Pouso Alegre, a grande maioria desses meninos, seja menor de idade ou jovens, que caem com essa questão de droga, não cai só por causa de droga. Hoje ele caiu por causa de droga, mas lá atrás ele estourou um caixa eletrônico, ele fez um furto, ele fez alguma coisa. Então, a questão do tráfico de droga só soma, mas não é exclusivo, não. Aqui tem de tudo. Fernando, mais a nível de conhecimento dos nossos espectadores, você pode definir pra gente, quando você fala a palavra esse menino é menor de idade, onde que encaixa esse menor de idade? A partir de quantos anos? Então, quando que ele é criança? Quando que ele é jovem, né? Como que funciona isso? Pro direito penal, ele passa a ser a não ser inimputável com 18 anos completos, ou seja, que seja 18 anos e 1 minuto, né? A partir dali para trás, ou seja, se o cidadão ele cometeu um crime com 17 anos, com 17 anos e 364 dias, ele ainda é menor de idade. E vai responder como menor. Ele vai responder como menor. Se for um crime de menor potencial ofensivo, um crime simples, vamos dizer assim, ele vai ser chamado para uma advertência diante do juiz, tá? E vai ter que ser acompanhado do responsável. Agora, se for um crime mais grave, como um homicídio,
um roubo, né, ou algum crime que exista a violência contra a pessoa, por exemplo, ou mesmo tráfico de droga, aí ele pode ficar apreendido, né? Só que o tempo que ele pode ficar apreendido é no máximo 3 anos, ele não pode ficar apreendido por mais de 3 anos. Então, o menor, hoje ele tem essa consciência, né? Aquele que comanda ele, aquele delinquente que já tem uma certa experiência, ele sabe, ele utiliza dessa situação, né? Por isso que está, recentemente, né, tem sempre essa discussão da questão da maioridade penal, porque os juristas do Brasil inteiro, eles percebem que o quê? Que já virou uma técnica, né? Você utilizar do menor para poder... Ele está cometendo um crime e ele não vai responder como responderia uma pessoa que tem de 18 anos para cima. Então ele acaba virando uma arma na mão das histórias. E convenhamos, né, com 17 anos, né? Ele tem que muita seja consciência. Com 16, que seja com 16, ele já tem muita consciência da coisa. Eu acho que quem de repente defende uma situação que você não deva colocar não deva diminuir a maioridade penal, por exemplo, diminuir para 16 anos, por exemplo, é por uma questão de experiência de vida, de tempo de vida, né? Que a gente mesmo, né? Seja lá como for, você viveu coisas de 18 para cá e você pensa, determinado tipo de coisa eu não faria hoje, né? Porque você já tem uma vivência maior de lá para cá. Mas eu acho que, na minha opinião, que deveria sim ser revisto e tudo, porque cada vez está piorando. Eu vi uma notícia hoje, cedo, na internet, no UOL, salvo engano, de 2 menores e um maior de idade, eles estupraram, cara, uma moça que estava grávida de 6 meses, isso não sei se foi no Piauí, eu não tenho certeza. Estuprou, matou o namorado dela com foi facado na garganta, né? Desovou o corpo do sujeito e deixou a menina jogada lá. Então aí você veja, os 2 que são menores de idade, eles que cometeram esse crime, essa coisa que é uma barbárie, né? Eles têm a consciência de que não vai cheirar nada, entendeu? Que vai ficar bom para eles do mesmo jeito. Então vai lá e comete. Se tem vontade de fazer, faz. E tá fugindo ao controle. Entendi. Eu tenho essa opinião. O que acontece é o seguinte, né, Fernando? Nós temos hoje uma discussão, um debate, né? Isso é um debate que se estende para muitos outros, né, meandros, mas é um debate, né, ao telespectador ou ao ouvinte que está nos vendo, é um debate importante. Veja bem, para nós hoje tirarmos carteira, temos que ter 18 anos. Tem que ter 18 anos. Mas é interessante como é contraditório, porque é maior de idade para tirar carteira, né? Mas tem coisas que com menos idade você pode, por exemplo, como votar. Votar com 16 anos. Se você pode votar com 16 anos, quer dizer que você tem consciência em quem você vai escolher, né? Então acaba criando uma contradição e aí fica, né, um debate se deveria diminuir a maioridade para 16 anos, se não deveria, se deveria o Estatuto da Criança e do Adolescente deveria ter mais rigidez, maior rigor, né? E nós ficamos aí nesse debate sobre isso, né? Você pega uma situação, por exemplo, em outros países ali, só para pegar um exemplo, como os Estados Unidos, por exemplo, ali não tem conversa, né? Então, assim... a legislação nos Estados Unidos é muito diferente, né? Assim, eu acho que, assim, nem tanto a Deus, nem tanto ao diabo, né? Ali eu já acho que o rigor é excessivo demais, entendeu? Em determinadas situações ali não tem critério. Você vê situações ali que, de repente, uma criança de 12, 13 anos de idade ali está respondendo por um crime ali e como se fosse um adulto. Aí eu acho que o rigor já é um pouco excessivo. Depende, mas lá não tem. Lá é muito mais rigoroso do que aqui. Quem sabe se aqui tivesse, né, fosse um pouco mais, né, a gente... Mas aí também é uma questão cultural. Lá a situação é outra. Aqui a grande maioria... por uma questão desse cidadão que é muito marginalizado, que isso socorre nesse tipo de situação. Lá, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem sim uma parte pobre, uma parte marginalizada que socorre nessa questão do crime, mas o que chega pra gente aqui, o que a gente vê, é que a maioria dos crimes lá é uma coisa muito mais de cunho psicológico, de cabeça, dessa questão social que eles têm deles mesmos, entendeu? É um cara que pega uma arma e mata não sei quantos na escola, entendeu? O cara que se deixa levar por uma questão de filme, de jogo, é diferente. Aqui a gente não tem isso, aqui o pessoal fala, é faca na caveira mesmo, né? O neguinho faz porque é a questão do ganho, da necessidade que ele vê
de estar conseguindo as coisas através dessa situação forçada que é o crime, porque na concepção dele a sociedade não fornece, né? Tudo bem. Nós continuamos depois do nosso intervalo. Fique conosco, nos assista, compartilhe nossos vídeos, assista a TV Câmara, ouça a nossa rádio, a 96.7, e daqui a pouco estamos de volta. Escola do Legislativo Professor Rômulo Coelho. Desde 2006, aqui o futuro tem voz. E nós estamos de volta no nosso programa Parla Jovem. Nosso assunto de hoje, nós estamos tratando sobre a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, a questão do Código Civil, do Código Penal. Nós estamos entrevistando hoje aqui o advogado Fernando Fernandes. Ele é advogado na área civil, na área trabalhista e também na área criminal. E, além disso, nós também estamos conversando sobre como que esse crime se procede, como que é a diferença de um adolescente cometendo um crime, como que é a diferença, né, das leis e dos delitos para um menor e um maior de idade. Bom, Fernando, a gente estava conversando sobre esse assunto, né, no nosso primeiro bloco, e eu queria a sua opinião mesmo, ou assim, se você pode dialogar sobre isso com a gente, que é o seguinte, né, por exemplo, na mídia muito fala-se sobre a questão que quando uma pessoa mais pobre, marginalizada, comete um crime, vai para cadeia. Né? E quando o camarada ele tem uma condição financeira mais elevada, ele é rico, né? E ele comete um crime, ele não acontece nada com ele, né? Essa questão da injustiça social, você acha que isso realmente acontece? E como que isso se procede? Como que você entende sobre isso? Ô Drama, acontecer não é que o cara que tem dinheiro não vai preso e o cara que não tem vai. A questão é que, por exemplo, vou pegar para você a nível de Pouso Alegre. A grande maioria dessas pessoas de menor condição que cometem crime aqui em Pouso Alegre hoje, eles lotam ali a Defensoria Pública. E o defensor público ele vai fazer a defesa dele, o defensor público é muito competente, mas o defensor público ele tem N processos, entendeu? Para poder tomar conta, que ele vai ter que ele vai ter que dar cabo de todo aquele volume de processo. A nível de instrução, você poderia explicar essa diferença? Porque, assim, quando alguém comete um crime ou comete algum delito, alguma coisa, ele não consegue um advogado, porque ele não tem verba, dinheiro para conseguir pagar um advogado, né? Entra o defensor público. Você pode explicar um pouquinho para a gente? No direito criminal, você não pode ficar sem defesa, você não pode ficar sem estar acompanhado de um advogado. Na verdade, em nenhum ramo do direito você pode estar sem advogado. Então, o que acontece? No direito criminal, principalmente. Então, porque senão, se você não tiver um advogado, entende-se que não houve defesa, você não teve acesso ao direito ao contraditório e, portanto, aquele julgamento então seria nulo. Então, você tem que ter. Então, se você não tiver condição de arcar com um advogado, o Estado fornece para a pessoa um defensor público, né? Que é um advogado, presta concurso, passa para a Defensoria Pública e ele vai atuar em vários processos, tanto cíveis quanto criminais, né? Mas assim, é muito processo criminal que pega. Então, o defensor público ele vai fazer a defesa com muita competência, com muito zelo, com muito cuidado, com toda certeza, né? Mas tem o limite do trabalho. O limite do trabalho, porque é um ser humano, né, cara? Então, assim, ele vai estar tendo contato com aquele processo, com aquele cidadão ali,
mais assim na hora do momento da audiência, esse tipo de coisa. Alguns, dependendo do processo, consegue ver antes, dar uma analisada antes, mas assim, o cara que tem dinheiro, ele vai contratar um advogado, ele vai pagar bem o advogado, porque o advogado ele vai cobrar, dependendo do crime, um valor expressivo. No direito criminal, geralmente os valores eles são expressivos, né? Então, o que acontece? O advogado ele vai pegar aquilo para cuidar com mais tranquilidade, porque ele não tem, né, toda aquela vastidão de processo que um defensor público é responsável, né? E ele vai ter o tempo que o defensor público não tem de ir até o presídio para poder ter uma entrevista com o cliente dele, para poder discutir com mais calma, com mais tempo, teses defensivas, esse tipo de coisa, entendeu? Então, e ainda que a pessoa não procure por um defensor público, né? Que cada vez, eu acho, por exemplo, Pouso Alegre precisaria de mais defensores públicos, porque a demanda é muito grande e o pessoal hoje lá que a gente vê tá bem assim. Tá... Você sabe quantos tem, Fernando? Você só por curiosidade, uns 10 defensores? Adriano, precisamente eu não vou poder falar para você, porque não são todos, eles dividem, né? A área de atuação que faz essa parte criminal aqui em Pouso Alegre hoje, eu posso estar enganado, mas eu acho que vai ser mais ou menos uns 4, 5. Mas eu posso estar enganado, pode ser que tenha mais que eu não conheço. Na minha opinião é pouco, porque você vê que é um trabalho complicado, porque você vai ter... E a nossa comarca aqui, ela abrange outras cidades em volta ainda, né? Abrange muitas comarcas aqui em volta. Você vai pegar de todas, né, essas comarcas aqui, você pega de Congonhal, você pega de acho que Senador também, você pega de... Porra, tem bastante, eu não sei falar pra você agora. Quantas cidades? Abrange muito, cara, abrange muito. Eu acho que pega Estivo também, não tenho certeza, então é muita coisa. Fora Pouso Alegre, que tá crescendo muito, né? E Entendi. Com o crescimento da cidade, cresce também a violência, né? Então, assim, eles fazem um trabalho hercúleo, cara, entendeu? Enxuga gelo, vamos chamar assim, entendeu? Porque no que eles não cabem, sei lá, 30, 40 processos, tem mais 30, 40 processos esperando. Então, não tem nem como exigir alguma coisa do defensor público nesse sentido, que é muito complicado, entendeu? E eu vejo, assim, eu conheço defensores, tive professores defensores públicos, ótimos professores, ótimos defensores, ótimos advogados, mas você vê que eles estão realmente sobrecarregados, né? Então, assim, aí em contrapartida, o cidadão que ele tem o dinheiro, ele tem uma condição de pagar um advogado bom, ele tem uma condição de exigir, né, aquela questão de ficar em cima, aquela coisa, e o advogado vai ter um tempo maior, né, uma dedicação, vai conseguir se dedicar mais àquele processo, àquela situação, acaba que favorece, né, para o cara que é melhor de vida conseguir sair. Até porque você tem uma questão, essas pessoas, assim, não é que é regra não, tá? Mas você tem uma questão da reincidência, por exemplo. A grande maioria dessas pessoas aí que são mais, vamos chamar de marginalizadas, que eles têm esse costume, né? Não é esse costume, né? Que costumeiramente praticam crimes, eles já têm uma ficha corrida. Geralmente esse cara, existe sim o pessoal que tem dinheiro, que é bem de situação e que comete uma série de delitos por aí, mas geralmente são pessoas que não têm uma continuidade delitiva, entendeu? Eles não têm uma reincidência. Então fica até mais fácil, né? Mais simples, porque uma vez que você está defendendo uma pessoa que já foi condenado por outros crimes, que atualmente responde por processo, ainda que não com sentenças transitadas em julgado, entendeu? Então é complicado, é mais difícil realmente. E aí acaba fazendo com que tenha essa situação, que o pobre vai preso e o rico não. Mas agora a sociedade aí tá, essa questão aí, tá vindo preso político, empresário, hoje a gente está vendo aí por questão dessa questão da Lava Jato aí, tá indo gente preso de todo eu acho que a gente está, pelo menos eu acho que nós estamos vivendo uma época, né, Fernando, que nós estamos percebendo a justiça atuando também naquilo que era chamado de crime do colarinho branco, né, que seriam esses automagnatas políticos que também hoje não são mais intocáveis. Não é? Talvez em outros períodos históricos a gente pudesse ter alguma coisa assim, mas hoje a gente tem percebido isso também, né? Uma mudança da justiça, né? É o próprio sentimento do brasileiro, né? Que tinha muito aquela síndrome de patinho feio, e hoje ele busca, né? Ele quer ter, vamos chamar assim, um orgulho, né? do país, e ele quer bater no peito e falar que não é assim. E aí ele hoje vai às ruas e hoje exige tudo mais. E você tem hoje, né? Que não tinha, seja certo, seja errado, tem quem gosta, tem quem não gosta, e eu não vou opinar, mas você tem a figura do Sérgio Moro, né, que está levantando todas essas questões e está
que a gente vê, né? A gente vê o que a gente está vendo na mídia. O que acontece de verdade a gente não sabe se realmente, mas está levantando e está peitando toda essa classe, está fazendo esse trabalho. Então, o brasileiro que defende, que busca isso, ele consegue enxergar na figura dele, né? Uma espécie de salvador, né? Uma esperança, justamente para poder fazer um país melhor. Agora a gente tem que ver só se isso não vai ser, como diz, uma chuva passageira, né? Um fogo de palha, estoura agora, depois volta ao que era, que eu acho que o pessoal que você mencionou do colarinho branco é o que eles estão esperando, né? Eu imagino assim, bom, tá passando um terremoto, tá passando, vamos ficar quietinho, tranquilo, quem tiver que entrar na dança vai entrar, vai dançar, e o que sobrar depois a gente recomeça tudo de novo. Eu não sei, tudo é fácil, já passamos por esse tipo de situação outras vezes, hoje está mais acentuado, mas não dá para saber, mas é cultural. Fernando, e para a gente encerrar o nosso programa de hoje, quando você fala do crime na adolescência, você vê alguma solução para esse problema? Você acha que como seria a atuação, né, esse jovem? Porque no começo da nossa conversa você comentou que às vezes ele começa com um pequeno delito, ele rouba um supermercado, né, e vai progredindo no crime, né, vai aumentando só. E aí tem a questão também do mundo das drogas, ele acaba se envolvendo, a questão da dependência e tal. Como que você vê uma solução para isso? Assim, obviamente que não é uma resposta simples de ser dada em um minuto, né, mas é o que a gente sempre escuta, o que a gente sempre vê. Falar de políticos, por exemplo, como o Cristóvão Buarque, né? Cristóvão Buarque. É educação. Eu penso comigo que é educação. Se você conseguir melhorar as escolas, se você conseguir dar uma instrução boa para essas crianças, entendeu? E também tem a questão da qualidade de vida, ter um saneamento básico, né? Ter um mínimo do mínimo, né? Porque tem crianças aí que, você vê, eles esgoto a céu aberto, ele não tem o mínimo, ele olha aquilo, ele não tem qual que é a perspectiva que ele pensa do futuro dele. A grande maioria acaba deixando levar pelo caminho. Eu acho que muita coisa que tem que ser feita, mas assim, o principal mesmo seria educação e instrução, porque o cidadão tem que entender. O caminho seria por aí. Fernando, e uma segunda pergunta é o seguinte, eu vejo muitas pessoas que acabam formando em direito, né, terminam a faculdade e falam muito sobre essa questão do mercado de trabalho, que é muito difícil de se inserir no mercado de trabalho. Muitos advogados falam assim que no começo eles não conseguem ganhar um salário bacana, não conseguem ter uma renda interessante. Então, assim, que dica que você daria para esses que estão formando agora, recentemente, assim, que caminho que eles devem seguir, por onde eles devem buscar? Como que você pensa isso? Que dica você daria para essa população? Adriano, no meu caso, por exemplo, quando eu formei, o meu pai já é advogado aqui em Pouso Alegre há mais de 30 anos. Então, assim, eu fui junto com o meu irmão para o escritório com ele, a gente tem o escritório nosso e a gente faz o corre nosso, né? Já tem uma cartela de cliente, consegue-se outros, empresas e tudo mais. Agora, aquele que não tem, né, a mesma oportunidade, eu acho que ele, antes até de formar, ele já tem que procurar algum estágio, não para cumprir hora que a faculdade exige, mas para ele poder ter um conhecimento de dia a dia do direito, seja no fórum, seja no escritório já de advocacia, seja na defensoria pública, seja na promotoria, em qualquer lugar, porque faz muita falta. A faculdade, não só na faculdade de Direito, como, né, a grande maioria, ela te dá uma base, mas a vivência é aquilo que, por exemplo, no caso do Direito, eu, depois que formei, que comecei a trabalhar mesmo, falei, caramba, é totalmente diferente, assim, se você não tiver, principalmente no caso do Direito, não tiver um jogo de cintura, uma malandragem no bom sentido que eu falo, assim. De saber conversar, né? O advogado tem que rebolar, cara, é complicado, entendeu? Pro cara advogar é difícil, tem que correr atrás, tem que engolir sapo, tem que, como diz, pegar um touro pelo chifre por dia, entendeu? É complicado. Então eu acho que deveria sim buscar, enquanto da graduação, um estágio, ter aquela vivência do direito, se possível tentar começar a advogar em algum escritório para você pegar experiência, para você conhecer pessoas, porque hoje uma pessoa que sai e forma, abrir uma portinha do escritório, entendeu? E começar com a cara e com a coragem, sim, existe, tem aqueles que conseguem, né? Mas assim, é complicado, é bem difícil. Tem gente que abre e depois fecha. Eu acho que deveria buscar um acompanhamento para poder pegar uma experiência, para não se queimar, porque às vezes você abre
você está sozinho, você não tem experiência, você começa a advogar, e aí, por inexperiência, você acaba cometendo uma situação ou outra que acaba prejudicando o cliente, e aquilo vai acabar queimando o seu nome para lá na frente. Quando você já tiver mais experiente, você já vai estar com o nome queimado, porque já lá atrás você fez e a pessoa não vai acreditar que você mudou. Então eu acho que deveria procurar alguém com mais experiência que vai estar falando assim, não é assim, é assado, entendeu? Eu acho que é por aí o caminho. Bom, nós estamos encerrando esse nosso bloco, esse programa Parla Jovem desta semana. Eu agradeço muito sua presença aqui, Fernando. Você contribuiu muito para, né, vários assuntos. Aqui é um bate-papo mesmo, né? É mais para a gente conversar, trazer alguma instrução. E nós nos encontramos na próxima, daqui uma semana. Agradeço a todos e tenha uma boa tarde.